Oi, eu queria muito falar com você, meu amigo escritor, meu amigo narrador de RPG, ou apenas você, amigo professor, que adora utilizar a ferramenta de storytelling no aperfeiçoamento da sua aula. Sempre que nós estamos trabalhando, existe um desafio que é a criação de personagens. Sim, porque não temos que criar apenas um ou dois personagens, seja para uma aventura de RPG, para o nosso novo livro, ou mesmo para utilizar em sala de aula. Normalmente temos que criar 2, 3, vários personagens ao mesmo tempo, cada um diferente, único e especial. E é claro, né, gente, isso exige muito da nossa criatividade e dá bastante trabalho. Mas já imaginou se pudesse existir uma ferramenta padrão que pudesse ser utilizada para acelerar esse trabalho e nos dar facilidade na criação de personagens únicos e envolventes? Eu sei que você deve estar imaginando que isso não existe, mas você está enganado. Existe sim, e é exatamente sobre isso que eu venho falar hoje nesse vídeo, os arquétipos. O uso dos arquétipos na construção de personagem. Ficou interessado? Pois então, bora comigo para o vídeo. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. E se você caiu de paraquedas aqui, eu sou Francinete Coutinho. No vídeo de hoje eu trago uma nova proposta, uma nova playlist, dessa vez voltada para professores, escritores e, é claro, os nossos queridos narradores de RPG. E a proposta é exatamente o uso dos arquétipos na construção de personagem. Você com certeza já ouviu falar a respeito dos arquétipos. Quer saiba ou não, eles estão presentes ao nosso redor, no nosso dia a dia, no cinema, nos livros, nas propagandas. Então é impossível que você nunca tenha visto falar a respeito deles. Mas você realmente sabe o que são os arquétipos? Você fazia ideia que esses arquétipos podem ser utilizados na construção de personagens como modelos padrões? Pois essa playlist nós estamos iniciando. Eu vou falar para você o que são arquétipos, como eles surgiram, por que eles são tão importantes, como eles podem ser utilizados na criação de personagens, e vou também trazer aqui alguns modelos de arquétipos que eu utilizo na criação das minhas histórias e que você também poderá utilizar nas suas. Inclusive, iremos falar também a respeito, né, do monomito da jornada do herói. Iremos falar a respeito dos arquétipos, né, sanguíneo dos animes. Nós vamos falar a respeito das cores do Magic e de muitas outras coisas legais, tarô, entre esses vários outros padrões de arquétipo, beleza? Então, isso evidentemente vai dar mais de um vídeo, né? Então, espero contar com a sua presença aqui durante todo esse estudo. Então, aproveita logo, se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque você não vai querer perder nada a respeito desse estudo, não é mesmo? Muito bem, então vamos iniciar, tá? Claro que para a gente poder começar, eu preciso deixar bem claro para vocês o que são arquétipos. Aquelas pessoas que ainda estão em dúvida, que estão pensando, Vala, será que arquétipo e clichê é a mesma coisa? Do que ela está falando? Então, inicialmente, antes da gente começar a falar diretamente sobre os arquétipos, eu vou explicar aqui, claro, né, gente? O objetivo não é dar uma aula com todos os detalhes, eu vou até deixar algumas fontes, tá, na descrição para vocês pesquisarem e aprofundarem mais, caso seja do interesse de vocês. Aqui eu só vou falar o básico para que a gente possa ir direto para os arquétipos. Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, né, o que são os arquétipos? A palavra arquétipo, ela vem do grego, né? Vou falar um pouquinho a respeito da etimologia, porque muitas vezes entender o significado de uma palavra facilita entender o seu conceito. No caso dessa palavra grega, ela é formada por dois vocábulos gregos, arche, que significa primitivo, inclusive é o mesmo arche da palavra arcaico, né? E topos, que significa modelo. Então, é um modelo
primitivo, né? Um modelo, digamos assim, de certa forma, arcaico, mas não no sentido, tá, gente, de ultrapassado, ou de velho, ou de obsoleto, não. Arcaico, mas no sentido de clássico, de primário, de fundamental, beleza? Então, isso aqui é o arquétipo. Um típico exemplo de arquétipos são os arquétipos, por exemplo, utilizados nas cartas de tarô, né? Então, os 22 arcanos das cartas de tarô, eles nada mais são do que arquétipos, modelos arcaicos, modelos bastante antigos que servem de padrão, né, para analisar a psique humana, beleza? Então, pessoal, inicialmente, né, falando agora sobre as origens, eles surgiram inicialmente na Grécia, como eu já tinha dito antes, através dos ensinamentos do grande filósofo Platão, que foi aluno de Sócrates, né, e que é bem mais conhecido por conta do seu grande mito da caverna, né? Platão, ele foi um dos maiores pensadores da Grécia Antiga, inclusive foi ele que escreveu e popularizou os trabalhos de Sócrates, porque Sócrates ele não escrevia os pensamentos dele, né? E ele também criou uma corrente de pensamento, né? E entre as coisas que ele defendia estava o conceito de arquétipos, tá? Para Platão, os arquétipos, eles eram parte ativa, né, da sua famosa teoria das formas. Antigamente, né, no tempo que Platão vivia, as pessoas acreditavam que uma criança, quando ela nascia, né, ela era uma folha em branco, ela não tinha nada nela, né, e tudo que iria ser utilizado para construir a personalidade dela iria vir do convívio dela com outras pessoas. Mas Platão não acreditava nisso, né? Ele acreditava que existiam formas puras e verdadeiras que já vinham impressas na alma da pessoa antes mesmo do nascimento. E essas formas puras, elas eram utilizadas como um modelo, como um arquétipo, né? Para que o cérebro da criança, ao comparar a realidade das experiências com esse modelo padrão, ela pudesse discernir o que era bom, o que era certo, o que era errado. Então ela já vem, né, na ideia de Platão, a criança ela já vem com uma bússola moral, né, um sistema de arquétipo que permite para ela compreender o mundo ao seu redor. Só que, gente, o termo arquétipo não fez muito sucesso na Grécia nessa época não, né? Que época é essa, Fran? Ali por volta de 300 e alguma coisa antes de Cristo, tá? E por que não fez sucesso, Fran? Gente, não fez sucesso porque já existia uma ideia anterior de outro pensador, que era a ideia de essência. Então, os gregos, eles achavam o termo essência mais interessante e acabaram deixando a ideia dos arquétipos de Platão meio que em segundo plano. Tinha tanta gente, tanto pensador famoso na Grécia Antiga, né, gente, que eles se davam ao luxo de, né, ignorar pensamentos de pessoas como Platão, como Sócrates. Era possível isso acontecer. Então, a ideia de arquétipo ela ficou adormecida por bastante tempo, até que em 1919 ela voltaria à tona, né, quer dizer, mais de 1900 anos depois, através do trabalho de um psicoterapeuta muito famoso, né? O Carl Jung. Eu sei que você está pensando, Fran, não é Jung? Mas escreve Jung. Tá, escreve Jung, mas, gente, a pronúncia é Jung. É a vida, né? Então, o Carl Jung, ele escreveu um livro inspirado nessa ideia de arquétipo, né? Inspirado nessas ideias de Platão. E o livro se chamava Instinto e Inconsciente. Segundo eles, né, existem inúmeros arquétipos ligados a situações do dia a dia, como, por exemplo, o arquétipo da mãe, o arquétipo feminino, os arquétipos utilizados nas marcas pelas indústrias, né? E o Jung, né, ele concordava com a ideia do Platão de que as pessoas não nascem, né, com a mente como uma folha em branco. Ele também nunca acreditou nisso. Ele achava, né, que
Assim como os animais, as pessoas eram capazes de herdar comportamentos instintivos para poder sobreviver. Elas seriam capazes, inclusive, de passar hereditariamente essa tendência de organizar temas e de gerar representações para os seus descendentes. Jung chamava os arquétipos de resíduos arcaicos ou imagens primordiais. Para eles, era como uma tendência natural que o ser humano tem de formar representações ou imagem. Evidentemente que cada uma dessa imagem é distinta em detalhes para cada pessoa que está fazendo análise. Então, dois seres humanos avaliando uma mesma situação iriam chegar a resultados diferentes, né? Representações diferentes. E aí ele dá como exemplo, por exemplo, o caso do gato laranja, né? Como é que é isso? Vou explicar para vocês. Então, imagine o seguinte, pense em um gato, tá? Você pensou em um gato laranja. Eu posso ter pensado em um gato negro, ou até mesmo em um gato sem pelo. Mas qualquer pessoa que pensar em um gato, ela vai pensar primeiramente em um animal mamífero, felino, quadrúpede, que contém o quê? Exatamente, bigodes, né? Então, essas características aí são o arquétipo do gato, são a ideia primordial que passa pela cabeça de qualquer ser humano quando ele escuta a palavra gato. Automaticamente, o cérebro dele vai formar essa imagem arcaica na cabeça dele, que será preenchida, evidentemente, pelos dados do gato que ele está vendo, né? Completando, assim, a junção do arquétipo com a realidade. E os animais, eles fazem isso naturalmente, né? O que o Jung chamava de instinto, como, por exemplo, a dança da abelha, né? Sempre que as abelhas elas chegam num lugar onde tem, né, a matéria-prima para a confecção do mel, elas começam a fazer uma dança, é conhecido como a dança das abelhas. Elas começam a dançar ao redor da flor, onde tem um pólen, para avisar para as outras abelhas, ó, aqui tem pólen, vem me ajudar a pegar, né? A gente pode usar isso aqui para fazer mel. Então, elas fazem isso sem ninguém nunca ter ensinado para elas, né? Outro caso de instinto também, né? Que se assemelha a arquétipo na visão de Jung, é a viagem das aves para o norte, né? Quando chega a época certa, toda ave que se preze, sem que ninguém diga para ela, ela sabe que ela tem que viajar para o norte. Então, isso aí são instintos, são coisas naturais que já vêm na psique, né, do animal, tá certo? E nós, como somos, de certa forma, inteligentes ou não deixamos de ser animais, nós também teríamos esses instintos. Mas é claro que Jung acreditava que no ser humano isso era um pouquinho diferente. E por que ele achava que isso era diferente? Porque ele tinha aquela visão da ideia de quociente coletivo, né? Então, o que é esse negócio de quociente coletivo? É exatamente o que eu vou explicar para vocês agora. Certa vez, o Jung, ele estava trabalhando, né, como um psicoterapeuta, e ele recebeu a visita de um professor. E esse professor disse para o Jung que achava que ele estava enlouquecendo, porque ele vivia tendo visões com uma determinada gravura, uma determinada imagem. Essa determinada imagem não saía da mente dele, né? E aí ele começa a descrever a imagem para o Jung, começa a dar detalhes daquela imagem que perseguia ele. E o Jung, ele vai até uma estante na casa dele, ele pega um livro bastante antigo e ele abre numa determinada página e mostra a gravura para o professor, que reconhece aquela gravura como sendo a gravura que perseguia ele, né, nos sonhos dele, nas visões dele. E aí o Jung conta para ele que essa visão era uma imagem bastante conhecida, era uma gravura que já tinha mais de 400 anos. E o professor, gente, nunca tinha visto aquele livro. Ele nunca tinha visto aquela imagem. Então, como é que se explica que você tenha, né, lembranças ou visão com algo que você nunca teve contato, né? E é exatamente isso que o Jung chama de
inconsciente coletivo. Em linhas bastante gerais, porque não é meu objetivo aqui aprofundar o trabalho desse monstro da psicanálise, né? O Jung, ele se utilizou do conceito bastante conhecido naquela época de inconsciente. Ele disse que quando o Jung começa o trabalho dele, os psicólogos já sabiam, né, que o cérebro humano ele tinha uma parte consciente, que é o nosso eu, é aquilo que está no controle quando nós estamos acordados, portanto consciente, e uma segunda parte com a qual nós não temos contato ao estar acordado, que é o nosso inconsciente. Ele já sabia da existência de tudo isso. E o que foi que o Jung ofereceu de novo? Ele trouxe a ideia de que esse inconsciente ele poderia ser dividido em duas partes. O inconsciente pessoal, que seria, né, a nossa psique, a nossa mente. Esse consciente pessoal, ele seria formado com as nossas experiências pessoais que nós tínhamos adquirido ao longo da vida, e um segundo inconsciente, que ele chamou de inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, gente, é que é a grande tacada do Jung. Ele é uma espécie de mentalidade instintiva, né, que a humanidade compartilha. É como se fosse algo deixado lá escrito no DNA, no gene, né, para ser transferido da mãe para os filhos. Então, é exatamente a ideia que o Platão defendia de arquétipo, aquele modelo, né, que já estaria gravado no DNA do ser humano, que o ser humano já nasceria com aquele padrão e poderia utilizar esse padrão para reconhecer, catalogar, analisar, refletir sobre o mundo ao seu redor e classificar esse mundo em certo, errado, bom, mal, né? Então é como se fosse uma espécie realmente de resíduo arcaico, né? Como ele defendia. Então, em suma, os arquétipos, eles são utilizados para várias coisas, né? Não só na psicanálise, não só, né, na psicoterapia, mas Jung percebeu que eles também poderiam ser utilizados na criação, na imaginação humana, que o ser humano, toda vida que ele vai criar um personagem, toda vida que ele vai criar uma ideia, ele usa esses resíduos arcaicos. Por exemplo, vai pensar na ideia de mãe. Você sempre vai pensar na ideia de uma mulher forte, guerreira, batalhadora, amorosa, cuidadosa, capaz de tudo pelos filhos, né? Já quando você pensa na ideia da madrasta, em 80% das vezes, você vai pensar em quê? Né? Numa mulher que fria, né? Que desdenha, que não tem aquele cuidado, que não trata bem. Exatamente por quê? Porque nós associamos a ideia da madrasta à ideia de alguém que oscila entre má a indiferente. Mas é claro, se você teve uma madrasta na vida, que foi uma pessoa amorosa, que foi uma pessoa generosa, cuidadosa, você já poderá criar um outro arquétipo, o arquétipo da madrasta boazinha, né? Invariavelmente, o que é que você está fazendo? Você não está mudando o arquétipo da mãe, mas apenas associando o arquétipo da mãe com o da madrasta, substituindo na sua mente a madrasta pela figura da mãe, uma vez que aquela madrasta não age como uma madrasta no sentido, né, instintivo da palavra, ela age como uma mãe, entenderam? Então, sempre que você vai criar alguém, algum personagem, você vai buscar inconscientemente, no seu consciente coletivo, uma imagem. Você vai buscar no seu inconsciente coletivo uma imagem, um modelo padrão. Interessante, não é? E foi baseado nisso aí, gente, que o Joseph Campbell, ele chegou ao chamado monomito, né? A ideia da jornada do herói, onde ele fez uma pesquisa, ele era um arqueólogo, né? Estudava mitos, ele estudava culturas, né? E ele chegou à conclusão de que todos os mitos, eles obedeciam um padrão. Todas as histórias, elas eram construídas a partir de um mesmo projeto, que ele autonomeou de
a jornada do herói. Então, a jornada do herói seria como uma pequena fórmula, podemos dizer assim, para se inscrever uma aventura, né? E todos os mitos, claro, com pequenas modificações, né, gente? Às vezes, alguns mitos faltavam uma pequena pecinha ali da jornada, em outros ela era mais completa, mas todos eles, de uma forma ou de outra, seguiam a ideia do monomito. E é claro que depois eu vou fazer um vídeo só explicando para vocês em detalhes a jornada do herói, como vocês podem utilizar ela. Não é o objetivo do vídeo de hoje. O objetivo do vídeo de hoje é deixar você informado do que são os arquétipos e como você pode utilizá-los. E aí eu sei o que deve estar passando pela sua cabeça. Ué, Fran, arquétipo e instinto é a mesma coisa? Bom, como eu já disse antes, gente, né, de acordo com a análise do Jung, o arquétipo ele é uma tendência instintiva. O que isso quer dizer? Que você não controla. Tá? Você não tem como controlar. Já está tão enraizado na sua psique, já está tão enraizado dentro de você que a análise, a comparação, a classificação você faz de forma automática, tá? Não precisa ninguém olhar para você e dizer: ei, analisa essa situação aqui com base nos arquétipos. Aí você vai se ligar: ah, eu vou usar os arquétipos. Não, já é automático. Você já faz isso sem pensar. Mas arquétipo e instinto não são a mesma coisa, tá? Os instintos, eles são impulsos mais voltados para o lado fisiológico, ou seja, aquelas necessidades mais básicas de sobrevivência, né? Os animais, eles são puro instinto, eles são movidos pelos sentidos, né? Isso porque a inteligência deles é muito limitada, quase que mais voltada mesmo para a sobrevivência. Ou seja, se o animal está com fome, qual é o instinto dele? Ele vai procurar comida. Esse é o instinto dele, ele não vai discutir, ele não vai querer saber por que ele está com fome, não. Ele simplesmente vai à caça de comida. Agora, quando esses instintos, eles são fantasias, eles são devaneios, eles são visões de algo, né, simbólico, nós temos o arquétipo, tá? O ser humano, ele consegue criar, ou seja, o ser humano ele é capaz de criar visões de algo que ainda não existe. Ele é capaz de imaginar, modificar. Ele não se guia apenas pelos seus sentidos, não. Ele ultrapassa esse sentido. Ele usa o que está ao seu redor, ele usa o que há de sensorial à sua volta para extrapolar, para ir mais longe, para criar, né, uma imagem simbólica. E ao fazer isso, ele usa os arquétipos. Legal, né, gente? Então, arquétipo é uma maneira da expressão de instinto, quando esse instinto é usado para gerar símbolos. Seria basicamente isso. E quais são, né, os principais arquétipos identificados pelo Jung? Antes da gente falar, né, são 12 arquétipos, tá, gente, que o Jung identificou. Eu vou falar sobre cada um deles, mostrar como eles são utilizados, como você vê eles no seu dia a dia, como você pode utilizar ele para criar a sua história. Mas antes de eu dizer, né, quais são os 12 arquétipos do Jung, eu preciso ainda falar com vocês a respeito do que o Jung chamava de função específica dos arquetipos. Ele acreditava que cada arquetipo tem uma função específica, né? É usado para construir um mecanismo que pode ser utilizado, né, na criação de uma personalidade. E a partir daqui, viu, gente, quando eu falar personalidade, eu quero que vocês imaginem tanto a personalidade humana como a personalidade do personagem que você vai querer criar. Então, a personalidade, ela nada mais é do que uma junção de conhecimentos que permite ao indivíduo viver em sociedade. Então, para poder se dar bem na sociedade, o indivíduo precisa criar uma personalidade, tá? Então, é exatamente aqui que entra a ideia, né, dos arquétipos, tá? Entra a ideia da criação da personalidade do personagem, né? E ele acreditava que os arquétipos, né, eles podem ter forças diferentes em pessoas diferentes. Ou seja,
cada pessoa vai nascer com os mesmos arquétipos, mas a forma como ele vai usar esses arquétipos muda. Por quê? Por causa das influências culturais e por causa das experiências pessoais. Então, muitas vezes você vê, né, duas crianças, filha do mesmo pai, da mesma mãe, criado na mesma casa, passando as mesmas dificuldades. Quando você vai olhar, um é cordato, educado e gentil, o outro é rebelde, sem causa, né? O que está acontecendo aí? Essas duas crianças foram submetidas às mesmas experiências, mas elas reagiram a essas experiências usando arquétipos diferentes, né? A forma delas classificar, categorizar, analisar essas experiências e assim incorporar essas experiências na sua personalidade foi diferente, tá? Então você vai ter aí duas personalidades diferentes. Isso acontece até com gêmeos idênticos, gente. Gêmeos idênticos não são iguais, a gente sabe disso. Por quê? Porque eles utilizam os seus arquétipos de forma diferente. O mais legal de tudo, gente, é que isso é inconsciente, a pessoa não sabe que está fazendo isso. E o mais importante, você deve estar pensando aí que cada pessoa nasce com um tipo de arquétipo. Não é bem assim. Todos nascem com todos eles, mas a nossa preferência na utilização de um ou de outro é o que vai determinar a nossa personalidade. Então você vai ter momentos que você vai ver no mesmo personagem um pouquinho de 2 ou 3 arquétipos diferentes. E isso é normal, tá? As pessoas são diferentes exatamente por causa dessa variação na utilização dos resíduos arcaicos. A forma como elas analisam, né? Então vai ter uma pessoa lá que vai ser 30% mãe, 40% rebelde. Aí do outro lado você já vai ter um que vai ser 40% rebelde, 25% mágico, né? E aí essas modificações vão criar pessoas únicas e diferentes, como a gente sabe que é assim no mundo. Uma pessoa nunca é igual a outra. E um personagem também nunca vai ser igual ao outro. Por quê? Porque ao criar ele, você estará inconscientemente utilizando os arquétipos de uma forma ou de outra. Um mais, outro menos, mas sempre haverá vários arquétipos misturados ali. Se você já faz isso de forma inconsciente e cria personagens fantásticos, já imaginou o que você poderia fazer caso você aprendesse a dosar e a misturar esses arquétipos de forma consciente? E é exatamente isso que a indústria de marketing, a indústria de cinema, né, de literatura aprendeu a fazer, né? Aprendeu a utilizar os arquétipos na construção de personagens de forma consciente. De uma forma ou de outra você usa, quer seja consciente ou não disso. Mas se você usa consciente, aí o negócio fica, né, 10 vezes melhor ainda. Então vamos agora conhecer as 4 funções específicas dos arquétipos, tá? Dentro dessas funções específicas, nós iremos daqui a pouco falar sobre os 12 arquétipos de Jung. Vamos lá para as formas específicas. São 4, né, como eu já tinha dito, e são elas: a persona, a sombra, a anima/animus e o self. Tá? Então essas 4 formas de utilização, né, dos arquétipos, elas são muito importantes. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas agora. Tá bom? Vamos começar com a persona. Você já ouviu aquela frase: vou desmascarar você? A máscara de tal pessoa caiu, né? Esse tipo de frase, ele está muito ligado ao nosso dia a dia. A gente vive constantemente com essa ideia de que existe uma caracterização que é representada pela ideia da máscara. E essa é uma função arquétipa que Jung chamou de persona, né? A máscara, ela oculta o rosto, ela faz com que não seja possível você ver verdadeiramente quem é a pessoa, como ela pensa, como ela sente, quais as emoções estão por trás dela. E ela funciona dessa forma porque ela é um instinto natural
em adotar diferentes personalidades, comportamentos e ideia. Então, as pessoas que utilizam os arquétipos com função de persona, eles utilizam para exatamente isso, para criar personalidades, comportamentos, para que eles possam o quê? Se adaptar à realidade imposta à volta deles. Então, são aquelas pessoas que ela tem uma personalidade para o trabalho, ela tem uma personalidade nos estudos, ela tem uma personalidade quando ela está com a família dela, tá? E aqui, ó, gente, você tem que ter em consideração, isso não significa dizer que essa pessoa é duas caras, que ela é falsa. Não, não. Ela é uma pessoa adaptada à função de persona. Ela vive bem desse jeito. Quem que não gosta de estar adaptado ao ambiente onde vive? Quem que não gosta de responder de forma correta ao ambiente onde vive? Isso é uma necessidade instintiva e natural, é uma necessidade de proteção. A pessoa cria personas, tá? Para se proteger. Inclusive, gente, quando isso deixa de ser saudável, quando isso extrapola, né, o lado saudável, a gente acaba topando com distúrbio de múltiplas personalidades. A pessoa que sofre de um distúrbio de múltipla personalidade, ela é uma pessoa que ela criou personas demais, ela não consegue controlar essas personas, ela se deixou absorver por essa ideia de persona. Mas a criação da persona é algo super saudável, é algo necessário, tá? Para que a pessoa consiga se adaptar ao ambiente, se preservar e consiga, né, sobreviver de forma adequada. O problema é só quando, né, traumas e situações do dia a dia fazem com que, né, a personalidade da pessoa seja fragmentada, né? E aí você tem doenças, tá? Mas se isso estiver dentro de um ambiente saudável, a pessoa for submetida, né, a situações do dia a dia interessante, é uma forma muito legal de utilizar os arquétipos e é uma forma muito legal de você se adaptar ao ambiente, tá? Você até deveria treinar isso, porque com certeza é muito importante, né, para o seu sucesso pessoal e profissional. Com isso em mente, é possível compreender que a persona ela não representa quem a pessoa é no fundo, ela é apenas um personagem, uma representação externa que é criada para se conseguir adaptar em determinados contextos, né? E aí você vê, né, algumas pessoas olham assim e dizem, Vala, pensei que você era de um jeito, mas você é uma pessoa totalmente diferente. Por quê? Porque aquela pessoa estava vendo apenas o lado profissional da outra. Estava vendo a pessoa como uma personalidade inteira, né? Nós somos feitos de inúmeras personas. Todos nós temos inúmeras formas de nos apresentarmos, tá? Para a sociedade. E isso é normal, não só é normal, como você deveria utilizar na criação dos seus personagens. Beleza? A segunda função arquétipica descoberta por Jung foi a sombra, né? A sombra, gente, é sempre a imagem utilizada, né, para representar algo negativo, né? Quando você fala em sombra, você pensa logo na ausência de luz projetada sobre uma superfície, né? Desse modo, tudo aquilo, né, que você acredita que não seja relevante, né, para a sua formação como pessoa, para suas crenças, valores e costumes morais, né? Isso não deve estar sobre os holofotes da consciência. E aí isso se transforma em sombra. Um dos casos mais clássicos, né, de utilização da sombra é o livro O Médico e o Monstro, né? Esse livro ele foi escrito em 1886, tá? E ele fala a respeito da separação entre um homem que possuía um lado bom e um lado maléfico. É aquela velha história, né, gente, do anjinho falando de um lado, o diabinho falando do outro, ali tentando, todos nós ouvimos, né, todos nós ouvimos a voz do diabinho de um lado e do anjinho do outro. Por quê? Porque todos nós temos a capacidade de ser bons e a capacidade de sermos mal. Tá? A forma como nós vamos interagir com isso é que nos define, se nós vamos dar mais atenção
aos conceitos bons ou se nós vamos dar mais atenção à voz do diabinho, né? Aos conceitos mal. Então, o que seria a sombra? A sombra seria a sua tentativa de pegar tudo aquilo que você acha que é desagradável em você, tudo aquilo que você acha que as outras pessoas não vão gostar, aquelas coisas que fazem você se sentir mal consigo mesma e ocultar. Então, nós temos o hábito de usar a sombra, de criar a sombra, ou seja, de pegar todo o nosso lado negativo e simplesmente fingir que ele não existe, isolar ele da nossa persona principal e tentar manter ele oculto. É claro que isso não acontece com 100% de eficiência, né, gente? E mais cedo ou mais tarde a sombra ela vai se projetar, ela vai se mostrar ao mundo. O seu lado negativo não pode simplesmente ser apagado com uma borracha. Você não pode simplesmente reprimir o que não gosta em você mesmo, tá? Se pudesse, né, iria facilitar a vida de muita gente. Mas que bom que não pode, sabe, gente? Porque são essas coisas que você, né, está tentando ocultar que tornam você o único. Os seus defeitos, tá? Porque todos nós temos as suas falhas. Uma pessoa perfeita é, no mínimo, uma pessoa muito chata, tá? Então, lembre-se disso quando você for criar o seu personagem. Personagens perfeitinhos demais são chatos. Mas eu queria que fosse mesmo perfeito e tal. Tudo bem, você pode criar o seu personagem perfeito. Mas lembre-se, tá? As pessoas ao redor vão olhar para ele como algo que não existe, porque realmente não existe. Pessoas perfeitas não existem. Se você pegar grandes heróis da literatura, como, por exemplo, o Aragorn, Senhor dos Anéis, você vai ver que ele tem falhas e que ele tem defeito, ele tem medo. Né? Ele tem medo de ser quem ele nasceu para ser, o novo rei, de executar o papel dele. Isso é uma falha, né? Ele tem sentimentos românticos, né? Ele é uma pessoa, ele se enraivece, ele se irrita, né? Tem hora que ele fala coisas que ele não deveria falar. E isso tá tudo normal, afinal de contas, ele é um personagem tão perfeito que ele parece humano. E é isso que faz um personagem perfeito, a proximidade dele com o que há de humano. E o fato do seu personagem ser um grande herói não impede dele ter um ou dois defeitos. É normal e é super natural, tá? Até Jesus chorou. Então, esse negócio de você querer criar um personagem extremamente perfeito, né? Talvez não seja a melhor ideia na hora de vender o seu personagem, na hora de vender a sua história, tá? Os personagens, eles precisam ter defeito. Agora também cuidado, né, gente? Com essa nova maré de personagens humanos, tem gente que só tá apontando pro lado ruim da humanidade, né? Você tem que lembrar que a humanidade, ela tem os dois lados, né? Olha a sombra, né? Se existe a sombra é porque existe luz, tá? Então você pode sim mostrar o lado humano do ser humano sem precisar correr totalmente para o lado negro, para a sombra, né? Ela tem que ser apenas uma sombra, ela não pode ser escuridão total. Tem que haver luz nesse personagem em algum lugar, tá? Para que, mais uma vez, como eu disse, ele tenha humanidade, ele seja um personagem humano. Legal, né? Esse arquétipo da sombra. O outro arquétipo que vem também é muito legal, o arquétipo do anima animus. Ué, são dois? São dois porque, na verdade, são dois arquétipos, né? Mas que significam praticamente a mesma coisa. Esse arquétipo ele é representado pela personificação de uma figura interior que contrabalanceia a ideia tão demarcada de gênero na sociedade. Ou seja, é a forma como você se vê em gênero, masculino ou feminino, tá? O anima é para o masculino, o anima é para o feminino e o animus é para o masculino, né? Então, Jung, ele dizia que todos nós temos as duas formas. Todos nós temos a personificação anima e a personificação animus. Uma delas é a personificação dominante e a outra é uma personificação secundária, mas que serve de apoio para a personificação dominante.
Tipo assim, todo homem tem um lado feminino e toda mulher tem um lado masculino. Era isso que ele defendia, né? Então ele dizia que a pessoa que encara na sociedade, não é a pessoa que nasceu homem, não é a pessoa que nasceu do sexo masculino, mas a pessoa que encara o papel masculino, ela terá uma personificação feminina, que é o ânima. E aquele que encara o papel feminino, ele terá uma personificação masculina, que é o ânimos, tá? Então, são o lado feminino do masculino, o lado masculino do feminino, para equilibrar a balança. Então, lembre-se sempre disso ao criar o personagem. O seu personagem, ele pode ser um homem, mas ele não precisa agir como um homem o tempo todo. Ele pode, em um momento ou outro, ter um lapso de sentimentalismo que estaria mais viável para um personagem feminino. Ele pode se apaixonar numa forma de amor que você olhar assim e diria, caramba, essa forma de amor é bem feminina. Por exemplo, um exemplo bem clássico, um pai que na ausência da mãe, ele ocupa o lugar de mãe. Ele passa a proteger, a cuidar, a amar os filhos, não mais como um pai, mas agora sim como uma mãe. Ele não deixa de agir no seu papel masculino na sociedade, ele não deixa de se comportar de forma masculina, mas ele está agora vivendo um arquétipo feminino, que é o arquétipo da mãe. Isso por quê? Porque o lado feminino dele, o anima dele, está atuando para suprir aquela necessidade que ele identificou, que é a necessidade dos filhos dele por uma mãe. Do mesmo jeito, a mãe, que precisa sair para trabalhar, que precisa assumir o comando da casa sozinha, ela, apesar de continuar tendo um papel feminino, ela está agora utilizando, né, uma personificação, um arquétipo masculino, o arquétipo do pai, tá? E ela pode, sim, contrabalancear, ser pai e mãe ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que o cara pode ser pai e mãe ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, tá? Por quê? Porque as personalidades, elas se complementam, elas se contrabalanceiam. Isso é muito legal, se você imaginar, na hora de você criar um personagem, tá? Você pode utilizar essa complementação na criação do seu personagem, né? Então, você não precisa criar personagens tão masculino que chegam a serem escrotos, né? E também não precisa criar personagens tão femininos que sejam eternamente dependentes, precisa o príncipe vir me salvar 24 horas por dia. Nada contra, viu, gente? Eu adoro um príncipe vindo salvar a princesa. Mas uma princesa que também se ajuda a se salvar ou até se salva sozinha de vez em quando também é bem-vindo. O que não pode é o extremo, né? A extremização é que é o problema. Não. Se é uma princesa, o príncipe tem que vir salvar ela. Não. Se a princesa que se salva sozinha não precisa do príncipe para nada, não. Isso aqui é o problema. Vai gerar personagens chatos, desequilibrados e poucos humanos. Toda mulher, ela tem um lado forte e ela tem um lado frágil, feminino, doce, meigo. E todo homem do mesmo jeito. É o que o Jung está dizendo aqui, é o que a psicanálise fala, é o que os arquétipos mostram para a gente no cinema, na TV. Bons personagens, eles têm esse equilíbrio. Personagens que não possuem esse equilíbrio, eles nem sequer parecem humanos. Eles são chatos, eles são irritantes, eles são perfeitinhos demais. Ninguém aguenta esse tipo de coisa. Perfeito? Vamos para o último, né? Para o último das formas arquetípicas de Jung, que é o self, tá? Eu sei que vocês já ouviram, com certeza, o termo self, é um termo em inglês que significa si mesmo, né? Então, eu vou dar um self, quer dizer, eu vou falar comigo mesma, né? E é basicamente essa ideia mesmo. O self, gente, ele é um dos arquétipos mais complexos que já foi observado pelo Jung. Ele é a significação da nossa mente e personalidade. Ou seja, ele é a nossa psique como um todo. Ele representa a unificação entre o inconsciente e o consciente. Ele é o produto do processo de individuação.
cada indivíduo tem um self diferente. Nenhum self é exatamente igual ao outro. Por quê? Porque nenhum ser humano passou pelas mesmas experiências que outro ou reagiu a essas mesmas experiências da mesma forma, com os mesmos arquétipos. Então, cada self será única. Ele é o produto do processo de individualização, que é quando uma pessoa consegue integrar e ela consegue balancear todos os aspectos da sua personalidade, né? Ela consegue se conhecer por completo. Então, a pessoa que domina o seu self, ela tem um self completo, ela é uma pessoa bem equilibrada, né? Psicologicamente falando, ela é uma pessoa saudável, ela conhece o seu lado sombra e ela não teme o seu lado sombra, ela aceita os defeitos dela, tá? Ela conhece, né, a sua função, né, de gênero, seu papel, né? E ela tá bem com ele, mesmo sabendo qual é o seu papel, ela não tem problema em se colocar em outras posições quando a necessidade exige. E ela também usa a máscara, né, todas as vezes que for necessário, não para enganar, não para mais para poder se adaptar aos ambientes de forma saudável, de forma segura. Então, esses são as quatro funções arquetípicas, não são os arquetipos, tá? Do Jung, tá bom? Só em olhar para eles, né, gente, já dá para criar um bocado de personagem interessante e a gente nem chegou nos arquétipos propriamente ditos. E como é que os arquétipos se expressam? Eles são expressos primordialmente, gente, através dos sonhos. Jung acreditava que os sonhos, eles são a forma de contato mais direta com o inconsciente. Então, da próxima vez que você tiver um sonho, tome cuidado, preste bem atenção, porque o inconsciente pode estar mandando uma mensagem para vocês. Um caso bem clássico é o do diretor James Cameron, né? Que ele diz que ele teve um sonho, né? E esse sonho acabou culminando na criação do Exterminador do Futuro. Então, através de um sonho, de uma ideia que estava rondando o inconsciente dele, né? Por algum motivo aquela ideia estava lá incomodando ao ponto, né, dela se manifestar através de sonho, ele acabou criando uma das maiores séries, né, de ficção científica de todos os tempos. Se você não assistiu, você com certeza tem menos de 25 anos e vá lá assistir, porque vale muito a pena, tá? Perfeito. Eu sei que você deve estar pensando aí, Fran, mas isso que você está falando é estereótipo, isso que você está falando é clichê, eu não quero isso não, eu quero fazer algo diferente, algo inovador. Para com isso, menino. Deixa dessa besteira. Não existe isso não, tá? Essa coisa única, diferente... Não, tá entendendo? Tudo se copia, tá? A questão não é se você vai copiar, mas a forma como você vai reagir, né, aos estímulos, como seus arquétipos vão copiar aquilo ali, como seus arquétipos vão reconhecer e vão associar aquela ideia. Não tenha medo de pegar ideias de outros escritores, de pegar ideias de filmes, de série, mas dê uma nova roupagem para elas, faça essas ideias passarem pelo filtro do seu inconsciente, dê uma nova roupa, né? Não vá só pegar a pedra lá bruta e utilizar na construção, não, dá uma lapidadazinha e você vai ver, quando você terminar, você vai olhar assim e diz, caramba, nem parece que eu peguei essa ideia de canto tal, né? Então tudo vai sofrer pela influência dos arquétipos que tem na sua mente. A forma como você vê o mundo, ela vai direto ou indiretamente influenciar na sua escrita. E para acabar com essa ideia de uma vez por toda, eu vou explicar agora aqui para vocês, de uma vez por toda, a diferença entre arquétipo, estereótipo e clichê, tá bom? Vamos lá, então. Os arquétipos, como eu já falei, eles são modelos arcaicos, resíduos arcaicos da consciência humana, tá? Ele já vem no bebezinho, quando o bebê nasce, ele já nasce
E aí ele vai se aperfeiçoando à medida que o bebê vai sendo colocado em contato com experiências. Ele vai tendo as experiências e aí ele vai confrontando essas experiências com a visão arquétipica. Ai, como é difícil pronunciar isso, gente. Com a visão arquetípica que ele tem na mente dele. E aí ele vai criar ideias, imagens, modelos para ele utilizar na vida dele, beleza? Isso aí são os arquétipos. Você usa, quer você queira, quer você não queira, quer você tenha consciência disso, quer você não tenha. É algo automático, você não consegue desligar, tá? Então é algo automático, você querendo ou não querendo, você vai estar usando os arquétipos. E o que são os estereótipos? O termo estereótipo ele é utilizado para definir características ou personalidades criadas de maneira exageradamente superficial. Eles são utilizados como recurso para um determinado fim. Na maioria das vezes é a comédia, tá? Então, no estereótipo, tudo é exagerado, tudo é criado com o objetivo de chocar, de divertir, né? Com o objetivo de subverter o arquétipo. Olha que legal. Então, se você tem na vida real a ideia da mãe, né, a cuidadora, a amorosa, né, a que castiga quando é necessário, a que impõe regras, o estereótipo da mãe vai ser aquela mãe que deixa o filho... É tão cuidadora, ela é tão amorosa que ela deixa o filho fazer tudo o que ele quer. O excesso de amor dela, em vez de ser algo positivo, acaba se convertendo em algo negativo. Isso aí é um estereótipo. Isso é a ideia de uma mãe exagerada, tá? E tem problema utilizar isso em livros, séries, filmes, campanha de RPG? Não, gente, não tem problema. Principalmente se o seu objetivo é um desses dois. Fazer rir, né? A comédia, ou então fazer refletir. Né? O drama. Você pode utilizar o estereótipo, tá? Claro, passando esse estereótipo pelo seu arquétipo, dando para esse estereótipo o seu ponto individual, tá? E nessas duas situações, ou quando você quer levantar uma reflexão sobre o papel real da mãe, sobre o arquétipo da mãe na sociedade, ou quando você quer fazer as pessoas rirem, divertir as pessoas, né? Os comediantes, eles utilizam muito o estereótipo, tá? Em livros, em série, é bom utilizar isso? Não, não é muito bom, gente. Pô, a gente tem que utilizar isso com muita cautela, com muito cuidado, tá? Ou então a gente acaba criando mais do mesmo, a gente acaba deixando as nossas histórias muito idênticas a outras histórias. Mas vira e mexe, né? Um estereótipozinho bem criado, bem condicionado na história com um desses objetivos aqui, também não vai fazer da sua história uma má história. Tem pessoas que fogem dos estereótipos igual o diabo foge da cruz. Aí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que a história que ela cria é uma história sem liga, porque o que ela precisava para ligar e levantar a reflexão era aquele estereótipo. Mas ela está tão traumatizada com a ideia de estereótipo, com a ideia que a mídia, a propaganda negativa que a mídia fez sobre o estereótipo, que ela já não consegue mais reconhecer que o estereótipo, ele é sim um recurso narrativo que pode, de forma sábia, quando utilizado sem exagero, sem excesso, consolidar e criar uma narrativa interessante. Mas lembre-se, o estereótipo nada mais é do que um arquétipo utilizado ao extremo, utilizado de forma exagerada, perfeito? E serve naquelas duas situações que eu falei, para fazer rir ou para fazer refletir, nunca para ser o centro narrativo da sua história, nunca, pelo amor de Deus, tá bom? Clichê. A mesma coisa que estereótipo. Não é e não é, porque o estereótipo tem a ver com personagem, personalidade, tá? E o clichê tem mais a ver com situação. O que é o clichê? O clichê é uma situação, é uma apresentação de fatos e de eventos que já foi realizada tantas vezes, da mesma maneira, e já não apresenta mais surpresa. Lembra aquela cena do filme de terror? A garota corre com... Se vocês verem algum som de buzina, desculpa aí, viu, gente?
é porque o cara resolveu parar aqui em frente da minha casa e testar a buzina dele compulsivamente. Voltando para a situação do clichê que eu estava falando, né? Então imagine aquela velha cena de filme de terror. A heroína tá correndo com o monstro, né? A criatura, o maníaco, sei lá, no encalço dela. E ela encontra um carro, né? Ela consegue entrar no carro, faz aquela ligação, né? Faz a ligação direta, mas adivinha? O carro não pega. Ele nunca pega, gente. É incrível. Isso é um clichê, tá? Outro clichê muito comum. Você pode ter 25 personagens na história de terror. Não importa, porque o último personagem é sempre uma mulher. Por quê? Por que sempre é uma mulher? Também é um clichê, tá? Outro tipo de clichê, né? Chega a ser até preconceituoso, né, gente? Toda pessoa religiosa, ela é estúpida. Né? Toda pessoa religiosa é estúpida. Toda pessoa, todo comerciante, todo empreendedor, ele é canalha, mau caráter. Sério, será que realmente é assim na vida mesmo? Né? Será que isso passa credibilidade para o teu leitor? Que você vai ler, né, uma história, você quer ver algo diferente, você quer ver algo inovador, né? E a topar constantemente com esses clichês meio que vai desgastando, né, a sua capacidade de acreditar no enredo, né? Então, não é querendo dizer aqui que você não possa fazer, numa determinada situação, um livro na vida, o carro não pegar. Tá, tudo bem. Uma vez a pessoa olha assim, tosse um pouco o nariz, mas deixa pra lá. Mas imagine que você escreveu 10 livros e em todos os 10 livros aconteceu a mesma situação. Em todos os 10 livros, sempre o personagem principal fica preso com a mocinha numa cabana. O que é isso, hein, gente? O que está acontecendo com essa história? Né? Poxa vida, 1000 livros, mas sempre, você faz 1000 livros de investigação, mas sempre o assassino é o mordomo. Gente, as pessoas cansam desse tipo de coisa, né? Esses clichês, eles são terríveis, né? E eles são facilmente identificados dentro do storytelling. A pessoa bate os olhos e percebe que é um clichê de tanto que ele já foi utilizado. Então, quer dizer, é só você costurando mais do mesmo. Isso quer dizer que você não vai mais falar de romance na sua história, não vai mais fazer personagens fugindo de monstros, ou não vai... Sim, claro, você vai fazer isso, porque toda história envolve essas coisas mesmo, envolve relacionamento, envolve luta, combate, fuga, né? E tá tudo bem, e a gente procura a história para ver essas coisas mesmo, mas tenta criar situações inusitadas, né? Situações diferentes. Eu me inspirei na situação de filme tal, me inspirei na Sexta-feira 13, tá legal, mas o que tu vai mudar aí? O que tu vai fazer de diferente, né? Você não pode simplesmente pegar, copiar a cena de Sexta-feira 13 do jeito que está no filme e colocar no seu livro. Não, você vai ter que diferenciar, que modificar e subverter, né, os conceitos, tá? E subverter conceitos é o que mata clichê, é o que derruba os clichês, tá? E uma história sem clichê, ela é uma história, assim, cheia de liberdade de caracterização, tá? Então, não permita que os clichês matem o entusiasmo das pessoas em verem a sua história, beleza? Vamos, então, finalmente falar dos arquétipos. Muito bem. O Jung, ele vai trazer para você, né, dentro daquela ideia das 4 funções, persona, self, anima, animus e sombra, ele vai trazer 12 arquétipos. Esses arquétipos vão ser divididos ainda depois em outro tipo de associação, né? Mas por enquanto eu vou falar para vocês quais são os arquétipos. Nós vamos ver aqui os 12 arquétipos, são eles: o arquétipo do herói, o arquétipo do explorador, o arquétipo do cuidador, o amante, a pessoa comum, o inocente, o rebelde, o criador, o soberano, o sábio
o mago, o louco. Esses são os 2 arquétipos. Nos próximos vídeos, eu vou explanar sobre cada um deles, explicando a classificação de cada um deles, a ligação deles com aquelas funções, como utilizar cada um deles na criação de personagens, dando exemplo, né, de personagens da literatura, do cinema, tá, da TV. Então, se você quer saber mais, se você está achando interessante essa viagem pelo mundo dos arquétipos, não deixe de fazer aquilo que eu te pedi no início do vídeo, se inscrever e ativar o sininho. Se você gostou do vídeo de hoje, coloca aqui nos comentários, que eu vou adorar saber a sua opinião. Diz para mim como é que você vai utilizar os arquétipos agora de forma consciente na sua criação de história. É isso aí, gente. Obrigada pelo carinho. Não deixe de dar uma olhada na descrição. Eu deixei alguns links interessantes para vocês pesquisarem e alguns também para vocês comprarem aqui embaixo, tá? Vão lá dar uma olhadinha. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.